Boa tarde. Você vai assistir agora a gravação do comentário de rádio, publicado na manhã desta sexta-feira, 12 de setembro, por mais de 200 emissoras. Lembre-se de se inscrever e, ao final, de deixar o gostei ou não gostei. Vamos, então, ao comentário. Bom dia. Eu estou preocupado com o discurso de ódio. Não é por causa de rede social, não, nem por causa de polarização. Sabe por quê? Porque polarização, como lembrou muito bem o veterano, meu companheiro, ele trabalhou em rádio, nos bons tempos da rádio e depois no Jornal O Globo, o Aloysio Carvalho. O Aloysio lembrou assim: Alexandre, estão falando em polarização como se fosse agora para atribuir isso à rede social. Não é, sempre foi direita versus esquerda. Desde criancinha eu vejo isso. No meu estado era PSD versus PTB. Em Minas Gerais era UDN versus PSD, algo assim, né? Em toda parte. Né? Na cidade onde eu trabalhei, chegava a ter o médico da esquerda e o médico da direita. As pessoas não iam no médico que contrariava a sua ideologia. Estou falando nisso de anos 40, 50, 60, 70, 80, depois entrou rede social. Então não é rede social. Não venham querer culpar a rede social. Olha no que deu lá no Nepal. A televisão estatal, a maior rede do Nepal, tentava convencer os 30 milhões de nepaleses que a culpa era da rede social, tem que acabar com a rede social que estava fazendo concorrência para a nossa televisão. Derrubaram o chefe de governo, queimaram a casa dele com a mulher dele dentro, queimaram o parlamento, queimaram a Suprema Corte, queimaram a televisão depois de saírem todos os funcionários. Então não é isso, não. É uma coisa de ódio que vem mais atrás. É quando chegou essa ideologia do seu Marx, e aí o seu Lenin, um dos grandes, atribui-se a ele dizer: acuse-os do que você é, do que você faz. Então acusa os outros de ódio, porque o ódio vem de um lado. Um ódio que matou muita gente no mundo, milhões. Só na China, 77 milhões do Mao. No Camboja, o Pol Pot matou 20% da população. A União Soviética, o Stalin matou mais habitantes da União Soviética do que soldado alemão. Né? Fidel Castro botava todo mundo no paredão, se fosse dissidente. Então, é uma ideologia que tem ódio. Eu estou fazendo tudo isso para falar sobre o tiro lá na Universidade do Vale de Utah, né? no Charlie Kirk. Pai de 2 filhinhos pequenos, 31 anos, influenciador e de direita. Né? Teve um conhecido jornal do Rio de Janeiro que disse: foi morto extrema-direita que teve ligação com a invasão do Capitólio. Quer dizer, ele não invadiu o Capitólio, só teve ligação. Que história é? Então isso justifica um tiro no pescoço? Né? O outro tiro pegou na orelha do Trump, estava apontado para a cabeça dele. Depois teve uma faca que entrou na barriga de Bolsonaro, tem efeito até hoje. E ninguém investiga para saber quem foi que meteu na cabeça de Adélio Bispo a história de enfiar a faca na barriga de Bolsonaro, garantindo que ele estava seguro porque tinha um álibi mostrando que ele estava presente na Câmara dos Deputados, no gabinete de algum deputado. Não foi possível descobrir isso. Incrível. Eu estou falando isso por quê? Porque o advogado Jeffrey Schickini foi fazer uma palestra na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná e foi hostilizado, agredido, empurrado, impedido por furiosos esquerdistas, fanáticos. O Nicolas Ferreira teve que pedir licença, teve que pedir proteção da Polícia Federal para ir ao Espírito Santo fazer uma palestra, porque um estudante da Universidade Federal do Espírito Santo fez a mesma ameaça que fizera um estudante da USP de São Paulo: vou te matar, você vai morrer, para o
para o Nicolas, né? E vocês viram a quantidade de xingamentos ao ministro Fux nas redes sociais. O que é isso? É ódio? Será que não foi esse ódio que condenou Bolsonaro e esse grupo de 7? Porque, como o Fux demonstrou, não tinha provas. Sem provas não se condena ninguém. Mas foi uma criação de uma narrativa, né? Seria uma narrativa odienta, né? Então, a gente vê aí que entre o amor e o ódio, né? Eu estou falando nisso na Revista Oeste dessa semana. Amor e ódio. Aos que odeiam e atribuem o ódio aos outros. Atribuem o ódio às redes sociais, à polarização. Nós somos humanos, odiamos também, né? Mas é um sentimento muito pequenininho, muito que não tem nenhuma grandeza, zero grandeza, principalmente quando mata. Aquela perseguição lá, a família Mantovani, lá no aeroporto de Roma, foi um xingamento, bate-boca, né, com o ministro Moraes, mas o que eles sofreram. Porque o ódio move a vingança também. De Brasília, Alexandre Garcia. Boa tarde. Você vai acompanhar agora a gravação do comentário de rádio, feita ontem à noite. O comentário foi divulgado na manhã de hoje por mais de 200 emissoras de rádio. Lembre-se de se inscrever se ainda não fez isso e ao final de deixar o gostei ou não gostei. Vamos então ao comentário. Bom dia. Eu vi que a Justiça Estadual do Rio de Janeiro condenou o ex-governador Sérgio Cabral a indenizar o Estado em 2,5 bilhões de reais. Eu fiquei olhando. Claro que ele não vai pagar isso. Claro que não vai pagar. Se ele foi condenado a 425 anos de prisão, ficou um pouquinho na prisão e está na piscina da casa dele fazendo recomendações de peças de teatro e de filmes. E vai pagar 2,5 bilhões de indenização. Pezão também foi condenado a 1,4 bilhão e 400 milhões. Também não vai pagar. Sinto muito a descrença no cumprimento de pena. A mulher do Sérgio Cabral também foi condenada a dezenas de anos de prisão. Foi para casa, porque eu tenho filho de 13, 14 anos, foi para casa por causa dos filhos. Só que a Débora do Batom ficou um tempão na colmeia aqui em Brasília até conseguir ficar com os filhos, os meninos chorando e apelando à mãe. Só que a Débora é uma cabeleireira, não era uma primeira-dama coberta de joias. Que tristeza dá. Bom, mais uma tristeza, né? Não foi só o Celso Sabino que despreza o partido e o pior, despreza os 142 mil eleitores dele, que são os mandantes dele. Ele é um mandatário, ele tem um mandato, porque 142.326 paraenses lhe deram procurações para representá-los. Mas ele abandona esses paraenses para ser empregado do Lula, ministro do Turismo. Turismo é uma maravilha no Brasil. Só a cidade de Lisboa tem mais turistas estrangeiros que o Brasil inteiro. Agora tem que ir para lá e aprender a fazer turismo, saber por quê. Né? Segurança, limpeza, orientação, bons hotéis, boa comida. Né? E não tem as belezas naturais que o Brasil tem, que desperdiça, mas isso é um outro assunto. E agora é o André Fufuca,
do Maranhão, que já disse, não, eu não saio do Ministério do Esporte. Pode o Ciro Nogueira, do Partido Progressista, me tirar do partido, mas eu não saio. Mais ou menos isso, né? Está discutindo isso com o partido. Danem-se os 135.078 eleitores do Maranhão que lhe deram um mandato, lhe deram a procuração para representá-los, os seus mandantes. O verdadeiro mandante do Fufuca e do Sabino não é o Lula, são os eleitores deles. Se não meter isso na cabeça, não existe democracia representativa nesse país. Não existe representação, meu Deus do céu. E agora uma boa notícia, para terminar. A relatora da Comissão de Educação, senadora Dorinha Seabra, do União Brasil de Goiás, deu parecer favorável ao ensino em casa. Os que adoram ser colonizados chamam isso de homeschooling. Meu Deus. Ensino em casa. Eu conheço pais e mães e filhos que têm ensino em casa. Brilhantes os filhos. Brilhantes. Bom, só para eu copiando lá da relatora, sabem quem tem ensino em casa? Que países? Vamos lá. Em primeiro lugar, a Finlândia, que é o maior êxito de ensino do planeta Terra. A Áustria, a Austrália, a Islândia, a Bélgica, a República Tcheca, o Canadá, o Chile, os Estados Unidos, a Dinamarca, a Itália, Nova Zelândia, Israel, Portugal, Noruega, são 18 países. Já é um progresso. Né? Em primeiro lugar, ela alega que é mais seguro. Né? Também é mais seguro se conseguir escola cívico-militar, onde não entra droga, não entra traficante, não entra faca na mochila, nem arma. E tem disciplina e as pessoas sabem receber não, aprendem a receber não. Né? Agora, como era a escola antigamente, no meu tempo, né? Eu tive a sorte de estar em escola pública que ensinava tudo isso que hoje tem que se ensinar em casa ou na escola cívico-militar. A outra coisa é a blindagem do gramscismo, que é uma doutrina muito inteligente de fazer a revolução comunista. Não precisa de fuzil, conquista as mentes e começa com as crianças, contando a história de outra forma. Eu fui fazer uma palestra numa escola aqui em Brasília e na hora das perguntas um menino, assim, de uns 12 anos, me perguntou como é que era no tempo do regime militar, em que ficava um soldado em cada esquina para bater com a coronha do fuzil na cabeça das pessoas que passavam. Eu disse, onde é que você tirou isso? A professora de história contou.